Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meu irmão e minha irmã, estar com você neste domingo, o 21º do tempo comum. Um dos versículos do Santo Evangelho de hoje diz: Tu és Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Quem disse isso a Pedro? O que quer dizer dar a chave do reino dos céus? Que você e eu possamos prestar muita atenção na proclamação deste Evangelho? Certamente vamos ter as respostas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém o que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 21º do tempo comum. As leituras deste domingo refletem sobre a identidade de Jesus como Messias e a fundação da igreja sobre a rocha de Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? No centro do Evangelho está a pergunta que Jesus faz hoje aos seus discípulos e que dirige meu irmão e minha irmã também a nós. A nossa fé, como está? Há dinamismo e vitalidade? A chama continua acesa ou está cansada e estática? Voltando ao Evangelho. E vós, quem dizeis que eu sou? Diante dessa pergunta, São Pedro responde e faz a confissão das confissões. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Como precisamos imitar São Pedro e a todo momento confessar e viver essa doce fé? E foi assim também a história de São Longuinho. Ouçamos: houve trevas em toda a terra, um homem morre na cruz, a terra começa a tremer, o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, aterrorizados, confessaram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Longinos, oficial romano, presenciou a crucificação e declarou sua fé ao ver o céu escurecer e a terra tremer. Sofria de um problema grave de visão e que, ao ser atingido por sangue e água do corpo de Jesus, foi curado. Depois desses fatos, ele largou a vida militar e recusou continuar a perseguir os cristãos. Longinos foi batizado pelos apóstolos, pregou a mensagem na Capadócia até ser preso e morto por não adorar os deuses romanos, por recusar-se a renegar o cristianismo. Foi canonizado no ano 999 pelo Papa Silvestre II. Imitemos a tantos. São Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Santa Marta: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus, que havia de vir ao mundo. Os discípulos na barca: De fato, tu és o Filho de Deus. Pois, como nos diz a segunda leitura, na verdade tudo é dele, por ele e para ele. Ao falar de Jesus, façamos nossas as palavras do Salmo: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Fiquemos na barca de Pedro e vivamos e anunciemos essa verdade. Barca de Pedro. É Jesus que investe Pedro como líder, chefe, pastor à frente dessa barca que é a igreja. Eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. A primeira leitura mostra como se deve concretizar o poder das chaves
Aquele que detém as chaves não pode usar a sua autoridade para concretizar interesses pessoais e para impedir aos seus irmãos o acesso aos bens eternos, mas deve exercer o seu serviço como um pai que procura o bem de seus filhos com solicitude, com amor e com justiça. A Pedro é confiado o poder das chaves, liderar os apóstolos, interpretar as palavras de Jesus, ser o fundamento visível da unidade da igreja, dar firmeza à comunidade de fé e pastorear os fiéis. E convém a nós a responder a Jesus: e vós, quem dizeste que eu sou? Responder a esta questão obriga-nos a pensar no significado da que Cristo tem na nossa vida, na atenção que damos às suas propostas, na importância que seus valores assumem nas nossas opções, na identidade que devemos ter com Ele, no esforço que fazemos ou não que fazemos para o seguir. Quem é Cristo para mim? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Toda hora e todo dia, de mãos dadas com Maria, recebamos, meus irmãos e minhas irmãs, a bênção do Senhor Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, nosso padroeiro, Nossa Senhora, a nossa mãe, São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um santo domingo e uma santa semana.